Olá, então vamos à aplicação aqui. A gente vai fazer na sequência 2 exemplos. Primeiro exemplo aqui, deixa eu só arrumar aqui o meu papel. Primeiro exemplo vai ser uma aplicação que está dentro do livro de transferência de calor do autor Coelho, tá? Eu ainda não consegui o PDF desse livro, mas assim que eu conseguir eu coloco lá no sisteminha para vocês, lá no Google Classroom. Mas a gente vai fazer um exemplo resolvido dele, tá? Um exemplo prático aí do que a gente tratou nos últimos 2 vídeos. Talvez agora faça muito mais sentido para vocês aquelas equações diferenciais, né, e aquelas explicações do que eu já, né, do que eu falei, tá? Então, talvez você entenda muito melhor o que eu quero dizer com as equações diferenciais e aquelas equações mais complexas nesse momento, tá bom? Então, o que fala esse exercício aqui? Uma parede plana com espessura de L, tá? De 20 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pegar aqui o L de 20 centímetros e vou anotar aqui dados do problema. Tá? Espessura L de 20 centímetros, tá? Apresenta um perfil de temperatura parabólico, conforme a ilustração. Sabendo que a parede tem condutividade térmica, então eu vou anotar um outro dado do problema. K, deixa eu ver se eu arrumo o meu papel um pouquinho mais, porque senão minha letra fica muito grande aqui. K igual a 0,5 watt metro Kelvin, que a superfície 1 é adiabática, que em determinado instante as temperaturas na superfície 1 e 2 são respectivamente 100 e 40, pede-se para determinar o fluxo de calor na superfície perpendicular ao eixo X. Bom, repara aqui que até agora a gente não viu essa história de como é que o perfil do calor, eu vou fazer aqui em vermelho, como que o perfil do calor ou perfil da temperatura, melhor dizendo, ele acontece dentro da parede. A gente não viu isso ainda, tá? Então, nesse momento, você vai entender para que a gente faz aquelas equações diferenciais. Tá? Então, toda vez que o calor vai atravessar, né, de uma superfície, né, de uma parede para outra parede, ele faz um perfil dentro dessa parede, tá? Nesse caso, a temperatura 1, ele me fala que é 100 graus Celsius e a temperatura 2 é 40 graus Celsius, ok? Aí ele fala assim, sabendo que, cadê? A superfície 1 é adiabática em determinado instante e as temperaturas 1 e 2 são respectivamente. O que eu quero dizer com adiabático? É que é constante, tá? Eu não tenho outra temperatura aqui nesse caso, não estou falando de outra temperatura, tá? Eu estou trabalhando com uma temperatura constante nessa parede, 1, ok? Então, entendeu? A temperatura, ela é constante ali naquela parede. E você entendeu que dentro da parede vai fazer um perfil de temperatura, tá? Então, quando eu falo aqui, deixa eu só colocar aqui em verde, né? Adiabático. Então, equivale aqui, sem troca de calor com o meio, tá? Com o meio ambiente, tá? Ok? Então, esse aqui, isso que quer dizer o termo adiabático, tá? Então, ele fala aqui pra mim, ó, adiabática, tá?
Que mais que ele fala e que mais que a gente precisa? Bom, as temperaturas 1 e 2, né? Temperatura 1, eu sei que é 100 graus Celsius. Temperatura 2, 40 graus Celsius, tá? Pede-se para determinar o fluxo de calor na superfície perpendicular ao eixo X. Bom, vamos prestar atenção. Quem é esse eixo X? É esse eixo aqui, ó. Esse aqui é o eixo X. Em XL dividido por 2. Então, ele quer saber o fluxo de calor perpendicular ao eixo X, localizado em XL sobre 2. Então, ele quer saber quanto é que vale... Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui no preto, nem tudo aparece. Que é o fluxo de calor. Fluxo de calor, então, é o que? Pontinho, é isso que ele quer. Que pontinho em X igual a L sobre 2. Né? Bom, tá. Um outro dado do problema, né? Ele fala aqui no comecinho que o perfil de temperaturas tem perfil parabólico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a temperatura ao longo de X, ele é o quê? É um AX ao quadrado mais BX mais C, ok? Tem um perfil o quê? Parabólico, beleza? Aí, que mais? É isso. Vamos então às equações aqui necessárias para resolver esse problema. Então, quais são as equações? Bom, eu vou precisar, então, dessa primeira equação, que vai ser essa função de temperatura ao longo de x, vai ser ax quadrado mais bx mais c. A segunda equação que eu preciso é o quê? A lei de Fourier. Aqui, deixa eu só organizar para cá. Vou colocar aqui. Parábola. Tá? Então, essa aqui é a equação da parábola. E aqui a lei de Fourier. Ok? Também importante para a resolução desse problema. Beleza? Beleza. A lei de Fourier, né? Vai ser, então, Q menos K... Opa! K... D-ROM T, D-ROM X. Tá bom? Essa aqui é a lei de Fourier. A lei de Fourier, então, ela é uma proporcionalidade, né, entre K, variação de temperatura, e variação do que? Da espessura da sua parede, tá? Bom, agora eu tenho as equações necessárias. O que eu tenho que fazer, então, para resolver esse problema? Então, resolução. O que eu vou ter que fazer para resolver esse problema? Bom, eu tenho que pegar, então, essa função, né, de t e jogar aqui na diferenciação, tá? Então, como que vai ficar isso? Vamos substituir, então, né, substituindo a equação da parábola na lei de Fourier. Tá? Como que vai ficar isso, tá? Eu vou ficar com que... Opa! Deixa eu
Vou fazer aqui embaixo. Vou ficar aqui com o Q vai ser igual a menos 0,5. Já vou substituir o K, viu? Já coloco aqui, ó, o valor de K. 0,5 vezes, então, um diferencial do quê? Quem é TX? TX é AX ao quadrado mais BX mais C. Beleza? Aí eu vou colocar aqui embaixo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei tudo isso aqui, substituí aqui. Continuo com o diferencial, beleza? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um processo de separação para fazer a diferenciação. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um colchetes, tá? Só para facilitar aqui melhor. Vou ficar dRom AX ao quadrado sobre dRom X mais dRom BX sobre dRom X. É um dRom, viu, gente? Não é um 2. Ah, esse aqui vai ser um BO, fazer um dRom bonitinho. Tá? dRom C, dRom X. Ok? Agora, eu vou ficar, então, com um Q vezes, então, vai ficar B, peraí, não, minto, vai ficar 2AX mais B, tá? Por que que vai ficar assim? Pega lá a tua tabela de diferenciação, AX ao quadrado mais... a diferenciação de AX ao quadrado por X, cai o 2 para cá, eu fico com o X sozinho, o 2 e o A, que é uma constante, tá? Mesma coisa aqui, cai o X, vai ficar aqui, ó, ao invés de 1, ele cai para 0, então vai ficar só o B, tá? X elevado a 0 é 1. E aqui, diferenciação de constante é 0, tá? Então, regras de diferenciação. Agnes, não lembro, tô com muita dificuldade nesse pedaço, não vou me lembrar. Pega lá a sua tabela de diferenciação, pega lá uma videoaula sobre diferenciação, vai ter que saber para conseguir observar essa matéria com propriedade, tá? Bom, daqui eu já cheguei na equação, tá? Daqui eu cheguei na equação, beleza. Mas e aí, com essa equação, o que que eu faço com essa equação, né? Eu tenho alguma... Eu consigo interpretar agora essa equação, né? Não vou conseguir. Essa aqui é uma equação que vai me dizer como é que como é que o calor está se transportando aqui ao longo, né, dessa parede, só que ele depende desses fatores aqui, dessas constantes, AB, e depende de X, quer dizer, depende do comprimento de X, certo? A gente ainda não substituiu nada. Então, agora a gente vem o que? Para as condições de contorno. Tá? O que que são as condições de contorno? Bom, você tem algumas certezas sobre o começo e o fim desse processo, tá? Do processo de transferência do calor, da transmissão do calor de uma parede para outra, tá? Ele te deu algumas respostas para isso. Qual a primeira coisa que ele te fala lá bem no início do problema? Que na superfície o sistema é adiabático.
E o que eu falei ali que era um sistema diabático? Sistema diabático sem troca de calor com o meio ambiente, tá? Adiabático. Isso quer dizer que Q é igual a 0 para X igual a 0. Perceba, se eu não tenho troca de calor, vou colocar aqui, ver se, não pintou. Vou fazer aqui em pontilhado. Esse aqui é o meio que tá aqui, certo? Eu estou falando que não há troca de calor nesse meio. Então, não há fluxo de calor, Q é igual a 0 aqui. Tá? Q é igual a 0 aqui. Não há troca de calor com o ambiente. Ok? A temperatura 1 é constante e eu não tenho troca de calor com o ambiente. Eu tô falando de uma possibilidade hipotética, não tô falando do teu forno da sua casa que perde calor para o ambiente. Estou falando que é hipotético, não tem troca de calor com o ambiente, tá? Ele nem perde nem ganha. É isso que eu quero dizer. Então, para Q igual a 0, Q igual a 0 para X igual a 0, tá? Ou seja, bem aqui, ó. Bem aqui. Bem onde eu tenho esse 0 aqui. Ok? Vamos ver. Ai, meu Deus, será que falhou? Aqui, voltou. Que doido isso aqui. Então, aqui igual a 0, tá? Que mais? Deixa eu pensar. Então, essa aqui é o primeiro limite, né? Primeiro limite aqui, a primeira condição de contorno. Beleza. E se eu, então, substituir a equação anterior nesses limites? Então, substituindo a equação nos limites, tá? Como que eu vou ficar como é que vai ficar essa equação aqui? Então, eu vou copiar, né? Primeiro, copiar, colar. Aqui. E aí, vou substituir. Q é igual a 0, 0,5 vezes 2A, o X é igual a 0 mais B, tá? Daqui eu tiro o quê? B vai ser igual a... B vai ser igual a 0, é isso. A própria. B igual a 0, tá? Então, B igual a 0, quando X... Não, aliás, quando não, sempre, né? Porque isso aqui é um ponto da parábola, né? E se a equação é válida por todo o trajeto, quer dizer que é válida ali para aquele pedaço. Deixa eu desabilitar meu Wi-Fi, talvez isso esteja fazendo diferença. Então, B igual a 0. Então, você já sabe que a equação mesmo, ela é de que forma? Ela é de que jeito? Um T de X vai ser igual a... T de X, ele é, na verdade, AX ao quadrado mais C, tá? Ele tem essa forma aqui. Então, o B não existe na equação. Essa aqui é a equação
real e verdadeira da variação da temperatura, tá? Então, essa aqui já é uma outra maneira de se enxergar. Bom, e se eu aplicar, então, a condição de contorno para T1, por exemplo? Então, vamos observar, então, a outra condição de contorno que a gente tem. Então, vamos colocar aqui. Essa aqui foi, então, a primeira condição de contorno, tá? Eu vou colocar aqui segunda condição de contorno. Segunda condição de contorno. Então, eu tenho aqui uma condição de contorno na superfície que é qual? Quando x é igual a 0, deixa eu adicionar já mais uma página aqui. Quando x é igual a 0, t de x, na verdade, é igual a t1. Isso é ou não é uma verdade? Vamos voltar lá na figura. Sim, isso é uma verdade. Para cá, ó, quando eu tenho 0, a condição de contorno para a temperatura é T1, ok? Não precisa nem ser adivinho para entender isso. Sendo, então, T de x, na verdade, ax ao quadrado, ax ao quadrado mais c, então, como é que eu fico, né, com as equações? Deixa eu mudar de cor. Substituindo as condições na equação como é que fica? T1 vai ser igual a C mais A 0 ao quadrado, correto? Então, T1 é igual a A. T1 igual a A. Primeira condição. Isso quer dizer que, na verdade, aquela equação da temperatura, deixa eu puxar para cá. Isso quer dizer que daquela equação Tx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, você já notou que b não existe, certo? Certo? E que olha, eu escrevi errado. Ó, viu? Isso aqui é C, viu, gente? Olha só. E que, na verdade, T1 é igual a C. Então, como é que eu vou ficar, então, com essa equação, tá? T1 igual a C. Isso mesmo. Então, como é que eu vou ficar com essa equação? Eu vou ficar com T de x vai ser igual a ax ao quadrado mais T1, ok? Qual é a outra condição de contorno? Então, eu vou colocar uma terceira, vou colocar em laranja. Segunda condição de contorno. O que são as condições de contorno, gente? São verdades absolutas do problema, tá? Verdades absolutas do problema. Uma outra condição de contorno é a condição do fim, tá? Condição do fim. O que é a condição do fim? Bom, para
x igual a L. Ai, eu não gosto de deixar feio aqui, tem que deixar bonitinho. X igual a L. Quando x é igual a L, vamos perceber aqui no problema. Quando x é igual a L, ou seja, quando eu chego no final, a temperatura é 40, certo? Isso é ou não é uma verdade? Claro que é uma verdade. Vou voltar lá no problema. Quando x é igual a L, T de x é igual a T2, ok? Então, a partir disso, eu posso substituir lá na equação. Então, substituindo, na equação, da temperatura. Que é qual? Essa aqui de cima, gente, ó. Copiar, colar. Opa. Substituindo, então, na equação da temperatura. Então, eu tenho que T2 A vezes L ao quadrado mais T1, certo? Então, eu tenho que A vai ser igual a T2 menos T1, opa, menos T1, dividido por L ao quadrado. Então, isso aqui é o valor de A. Perceberam que a importância de você aprender bem a parte de álgebra, né? Para você entender bastante aqui essas substituições, né? Então, eu tenho que, vamos substituir. Bom, então, substituindo na equação da temperatura original, o que a gente vai ter, então? Quem é a equação da temperatura original? Gente, a equação da temperatura original é essa aqui, ó. Copiar, colar, tá? Então, em uma das hipóteses aqui que a gente... Em uma em um dos limites de contorno, a gente se deu conta que B é igual a 0. Por isso que, ó, a gente eliminou B, tá? A gente eliminou B. Depois, a gente descobriu que A é igual a... A não, é C, desculpa. C é igual a T1, tá? E depois a gente descobriu que A é igual a T2 menos T1 dividido por L ao quadrado. Substituindo, então, tudo isso, o que eu vou ter aqui, né? Então, substituindo... Deixa eu adicionar mais uma aqui. Substituindo, então, tudo isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, T de x vai ser igual a T2 menos T1 dividido por L ao quadrado vezes x ao quadrado mais T1, tá? Então, essa aqui é a equação da temperatura. Em função de quem? Em função das temperaturas limites T1 e T2. Ok?
Terminamos? Não, terminamos não. A gente não descobriu quem que é o fluxo da temperatura aqui. O que a gente vai ter que fazer agora? Lei de Fourier. Então, pegar a lei de Fourier. Porque agora eu tenho o perfil da temperatura, tá? Então, percebam que a gente começou aqui o problema. Aqui. Começou o problema. E substituiu primeiro a parábola aqui na lei de Fourier, tá? A gente substituiu aqui a parábola na lei de Fourier. Mas eu me dei conta de que não ia adiantar se eu não tinha quem era A, quem era B, tá? Eu não sei quem é A, quem é B. E esses são funções de X, tá? Esses são funções de X. Então, eu preciso entender isso. Bom, aí eu fui então para as condições de contorno em relação às temperaturas, tá? Em relação às temperaturas. Então, fui através da equação que eu já tinha obtido, do calor, e tentei abordar e tentei tirar mais um parâmetro para a equação parabólica. Então, perceba que na equação parabólica eu tenho 3 variáveis, A, B e C, certo? Certo? Então, por isso eu precisava ter pelo menos 3 condições de contorno para que me dessem base para interpretar quem era A, B e C, ok? Então, agora eu venho para a lei de Fourier, ok? Lei de Fourier vai ser menos K dρ T dρ X, ok? Para a condição de Então, para a condição do quê? Do que eu quero, né? Qual é o meu intuito aqui nesse problema, né? Eu quero descobrir qual é a quantidade de calor que eu tenho quando X é igual a L sobre 2, tá? Esse é o meu objetivo. Então, para a condição de X igual a L sobre 2, qual o valor do calor? Então, primeiro de tudo, a gente vai iniciar abordando mais quem vai ser o dρ T, dρ X, tá? Então, por que eu vou direto para o dρ T, dρ X? Porque isso aqui vai me dar muito problema. Então, muito problema não, vai me dar muito trabalho. E eu quero observar isso separadamente, tá? Então, eu vou fazer o quê? Isso aqui separadamente, ok? Então, eu vou substituir aqui toda a parte da temperatura que eu acabei de calcular aqui, quem é? T2 menos T1 dividido por L2 vezes x ao quadrado mais T1, ok, divididos por x igual a... O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o quê? Separação dessas variáveis. Por quê? Eu tenho um somatório aqui de diferenciais aqui em cima, ó, perceba, eu tenho a primeira... Vou fazer vermelho. Tenho aqui, ó, T1 e eu tenho tudo isso aqui. Então, eu vou separar cada um desses fatores para eu conseguir interpretar melhor, para conseguir fazer a álgebra com precisão. Então, eu vou ficar com dρ T2 menos T1 L2 x ao quadrado, fechar o parênteses, divididos por mais dρ T1 divididos por... Opa, tá? Isso.
Agora, a gente vai fazer o quê? As diferenciações. Isso mesmo. D-ROM T, D-ROM X, tá? Vai ser igual, então, a... Vamos pegar, então, lembra que tudo isso aqui é o quê? Constante, tá? Tudo isso aqui é constante, enxerga isso aqui como A, B, C. Só tenho aqui, só enxergo x ao quadrado dx, então é uma diferencial mais simples do que a gente tá pensando. Então, vai ficar 2x vezes toda aquela constante, que é quem? T2 menos T1 dividido por L2, tá? Dividido por L2, mais 0. Perceba que a diferencial de uma constante, T1 é uma constante, ela é 0, ok? Chegamos, então, à equação, à resolução da equação diferencial. Vou aqui só ajeitar ela mais legalzinha, tá? X T2 menos T1 sobre L2. Tomara que vocês não escutem tanto o meu gato aqui, miando. Bom, agora o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Se eu cheguei na equação diferencial, tem que voltar lá e tentar ter sucesso. Aqui, ó. O que, né? Eu tenho que voltar lá na equação de Fourier. Copiar. Eu mesma escrever, mas eu achei melhor copiar para agilizar mais, né? Vou ficar, então, tem que substituir, né? Essa equação aqui. Vou ficar, então, com Q vai ser igual a menos K, que é a constante, né, é a constante de condutividade térmica, tá? Vezes, então, 2x vezes T2 menos T1 divididos por L ao quadrado, tá? Agora, a gente vem para as condições mesmo, a gente vem para a ideia do problema. Então, quando, para x igual a L sobre 2, então, para x igual a L sobre 2, então, a gente vai ter que calcular, então, já que essa equação aqui é uma equação em função de x, eu vou colocar aqui, ó, Q em x, tá? Fluxo em x. Então, o Q de x, né? O Q em função de x vai ser igual a menos 0,5 vezes 2x vezes T2 menos T1 dividido por L ao quadrado, tá? Só deixei aqui mais organizado. Quando x é L sobre 2, então eu vou ter menos 0,5 vezes x vezes L sobre 2. T2, vamos lembrar que o K está na unidade de Kelvin, mas uma variação de Kelvin é igual a uma variação de Celsius, tá? Então, não vai fazer diferença eu fazer a transformação da unidade, beleza? Então, aqui eu posso colocar aqui, ó, 40 menos 100. E dividido aqui, L ao quadrado, tá? Daqui eu posso já cortar esse 2 com esse outro 2, tá? Um desses L's eu corto aqui embaixo também. E aí, eu vou ter que... Não, acho que vou fazer em outra cor. Esse azul aqui, ele não é bonito. Vou ficar com Q igual a... Ah, tá.
um outro detalhe, né? Eu já ia esquecendo. L, lá no início do problema, tá? Ele me fala que L igual a 20 centímetros. E vou fazer aqui uma breve transformação de unidade, tá? De forma que eu obtenha aqui os 20 centímetros em metros, que vai dar 0,2 metros. Tá? Vou passar aqui para baixo. Só porque a minha linha aqui da página, ela fica bem aqui, tá? A minha linha da página. E aí, depois, a hora que eu mando para vocês, fica com o espacinho cortadinho ali. Eu tenho, então, que para o Q igual a 0,2, na verdade, não é Q igual a 0,2, não, tá? L, deixa eu ver aqui. L é 20 centímetros, na verdade, para Q igual a 0,1, porque é L sobre 2, olha só. Eu tô com a minha resolução aqui do lado, mas tinha esse errinho, tá? Então, para o Q igual, para o L igual a 0,1, desculpa, nós temos que menos 0,5 vezes quem? Vezes 40 menos 100 vai dar menos 60. Então, vou botar aqui menos 60. Divididos por L, 0,1, não, minto, 0,2. L é 0,2, mas eu quero o Q para L. Vou até colocar aqui só pra gente não... L sobre 2, tá? Que é a incógnita do problema. Então, eu tenho que Q para o L dividido por 2 vai ser igual a 150 watt por metro ao quadrado. Misericórdia. Foi difícil, mas chegamos no final. Gente, então eu peço que vocês revisitem esse exercício, tá? Esse exercício não é um exercício simples, ok? A gente já começou com um exercício bem avançado, tá bom? Vou aqui dar um overview do exercício todo, para que você, depois disso tudo, você tenha juízo aqui e entenda. Então, a gente tem uma parede. E nessa parede, o calor vai passar, a temperatura, ela vai ocorrer através da parede de forma parabólica, tá? A temperatura, se eu fosse medir molequinha por molequinha aqui do tijolo, não sei do que é essa parede, eu ia ter aqui, ó, um perfil parabólico, tá? A espessura L é de 20 centímetros, a constante é 0,5 watt por metro Kelvin. Ele fala que aqui não tem troca de calor com o ambiente, ou seja, o calor aqui é zero na troca de T1 para o ambiente, tá? Eu não tenho troca aqui. Então, eu tenho um sistema adiabático aqui fora. Eu tenho temperatura de 100 graus e temperatura aqui de 40 graus no final, tá? Eu tenho um eixo X direcionado, então, de T1 para T2, que eu saio do zero na superfície 1 para X, né, até L, né, no final, ok? A primeira condição que a gente tem que entender, né, a primeira ideia do que a gente tem que ter é que a equação parabólica aqui da temperatura vai me dar, então, essa equação aqui de ax ao quadrado mais bx mais c. Na sequência, eu sei, então, que a lei de Fourier contém um diferencial de temperatura em função de x. X é a espessura, lembra? Nesse caso, é L aqui nesse problema. Primeira parte, então, da resolução se dá através da substituição dessa equação parabólica na lei de Fourier, em que eu obtenho, então, essa equação de Q em função da temperatura. E assim eu posso aplicar a primeira condição de contorno, que é a condição de contorno da hipótese adiabática da transferência de calor da superfície 1 para o meio externo aqui da superfície 1, tá?
Então, Q igual a zero para X igual a zero, tá? Então, eu não tenho troca de calor quando X é igual a zero, bem lá no início. Coloco aqui nessa equação e obtenho a primeira verdade do exercício, que é B é igual a zero. Então, dentro lá da equação de segundo grau, né? Então, temperatura em função de x vai ser ax quadrado mais bx mais c. Eu tenho aqui a primeira verdade. Então, aquela equação ela se reduz a ax quadrado mais c. Depois eu venho para a segunda condição de contorno da superfície 1. Quando x é igual a zero, essa temperatura x hipotética, ela é T1, tá? Então, sendo então a equação ax ao quadrado mais c, eu consigo então substituir de forma que eu encontro que temperatura 1 é igual a c, na equação aqui de segundo grau, tá? Temperatura 1 é igual a c. Eu já adiciono a verdade de que B é igual a zero e adiciono aqui agora a nova verdade que C é igual a temperatura 1. E agora eu pego a condição de fim do meu problema, em que X é igual a L e a temperatura X é igual a T2. Substituo aqui e encontro outra verdade, A é igual a T2 menos T1 dividido por L ao quadrado. Substituindo tudo isso lá na equação da temperatura original, eu encontro qual é a equação de Tx. Tá? Quem é a equação de Tx verdadeira? Tx é igual a T2 menos T1, L ao quadrado, vezes x ao quadrado mais T1. Substituo tudo isso aonde? Na lei de Fourier. Quem é a lei de Fourier? A lei de Fourier vai me dar, então, a lei de Fourier de condução de temperatura vai me dar, então, a correlação entre K, temperatura e espessura do meu problema, tá? Então, quanto é que tá passando de calor ali ao longo do meu trajeto. Pego só o diferencial de temperatura e vou o quê? Diferenciar aquela equação separadamente para entendê-la com precisão. Encontro a equação diferenciada, já substituo na lei de Fourier e vou substituir para x igual a L sobre 2. Quem é, então, o calor para L sobre 2, que é o que eu quero saber. Quanto é que vale quanto é que vale esse calor quando eu estou na espessura de L sobre 2. Eu que tudo isso aqui está na unidade de watt por metro quadrado, porque desde o começo eu trabalhei com uma equação de Fourier em que eu estava aqui, ó, com a área dividindo, tá? Estava trabalhando aqui o tempo todo com a área dividindo. Então, aqui nesse problema em específico, tá? Ele estava pedindo para você calcular quanto é o fluxo de calor, quer dizer, o calor no tempo, óbvio, mais o fluxo em relação à área do meu problema, tá? Então, tudo isso aqui sempre esteve dividido pela área. Então, eu nem substituí para que a gente não se confundisse mais. Mas não se esqueça que a área, então, esteve aqui, ó, até o final, tá? Dividido por cada metro ao quadrado. Ok? Então, é isso, gente, desse problema. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, revisita aqui a nossa resolução através